Olá! No programa desta semana, adoção. Você sabia que no Brasil existem mais interessados em adotar do que crianças e adolescentes disponíveis? São quase 30 mil pessoas inscritas para pouco mais de 5 mil crianças e jovens que estão à espera de uma família em abrigos brasileiros. Você vai conhecer também as diferentes formas de adoção e ainda uma entrevista com a secretária nacional de proteção à criança e ao adolescente da Secretaria de Direitos Humanos, Angélica Goulart. O STJ Cidadão está começando agora. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, os interessados em adotar no Brasil preferem crianças de cor branca e com até 3 anos. Mas isso já está mudando. É o que você confere na reportagem de Isadora Candelô. O nome do cachorrinho revela o sentimento da família: paciência. Na parede, os quadros mostram cada uma das etapas do sonho tão aguardado: a adoção de Thaís e Gabriel. Por enquanto, as crianças ainda não possuem o nome dos pais na certidão. Enquanto a aprovação não vem, a adoção é temporária. Mas, no pouco tempo que estão juntos, já puderam sentir o que a vida reserva. A primeira vez que eles viram o mar, fantástico isso. Sabe, não tem, felicidade é aquilo ali. Mas a gente tem um ritual de amor todo dia de manhã. A Thaís acorda primeiro e aí a gente vai lá pro quarto deles e fica fazendo preguiça na cama. Então deita junto com eles, fica lá, conversa, tem uma preguicinha, nem que seja 5 minutos. Não precisa de mais nada pra gente ser feliz assim. Ana Carolina fugiu do padrão dos interessados em adotar. O perfil pedido é quase sempre por crianças brancas de até 3 anos, sem irmãos. Com essas exigências, os pequenos que sonham com uma infância normal acabam perdendo a chance de ter uma família, alguém para brincar. A psicóloga, especialista em lidar com os menores que passaram pelo processo de adoção, explica que a opção por crianças mais novas demonstra falta de informação dos candidatos. Às vezes a pessoa não muda esse perfil e não pensa numa adoção tardia por falta de conhecimento, né? Por falta realmente de esclarecimento, de conhecer um pouco o desenvolvimento da criança, né? A criança, né, muitas vezes, um filho biológico, quando chega aos 10 anos, ele vai começar a questionar algumas coisas, né? Quando chega aos 14, também vai questionar. Então as pessoas acham que esse questionamento está muito ligado à adoção, e não está. Essa família, às vezes, ela quer um bebê porque ela tem a ilusão de que ela vai controlar, né, esse crescimento, controlar as informações, e isso é ilusório, porque um filho biológico você também não controla. Né? Se a gente for pensar assim, o que a gente sabe da nossa história a partir do nosso bisavô? Pouquíssimo, né? Então a gente não tem essa garantia. Muitas vezes a gente gera o filho nasce com 10 anos, com 9 anos ou com 6 anos, ele desenvolve, né, uma doença. Então, sim, são coisas, fatalidades. E a criança, né, que vem por adoção, também a gente não tem esse controle, né, mais ainda do que um filho biológico, né? Mas a gente precisa estar preparado para isso. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, atualmente, quase 6 mil crianças esperam por um lar e 30 mil pessoas estão na fila de espera. No fim, todos querem a mesma coisa: uma família. E é isso que se vê por todos os cantos da casa de Valesca e Eridan. São 2 mães e nenhum pai. Uma nova forma de constituição familiar que está cada dia mais comum. O preconceito existe, mas nem por isso as desanima. Ainda querem mais 2 filhos e estimulam casais do mesmo sexo à adoção.
sejam felizes, vão atrás da sua felicidade. Preconceito vai ter em qualquer lugar. Se você for negro e casar com uma mulher branca, você vai ter preconceito. Siga com o seu coração. Se você tem vontade, faça. Vai ter problemas? Vai. Mas o que a gente tem de retorno, o sorriso de uma criança, um beijo quando a gente acorda, isso não tem preço. Qualquer pai vai falar isso. Nós somos abordados, às vezes, na rua por pessoas. Como é para casar? Eu vi que vocês são casadas. Eu vejo que você tem filhos. Como é? As pessoas ainda não sabem, isso ainda não é aberto. E os que sabem têm muito receio. Então a gente acaba que a gente fala, a gente não chega levantando bandeira nenhuma. Mas se alguém nos interpela e pergunta, a gente fala. Somos duas mães, somos casadas, e como faz? Eu falo e explico onde tem que ir, como tem que fazer. A falta de conhecimento ainda é muito grande. As pessoas ficam em guetos mesmo ainda, infelizmente. Mas e para quem pretende adotar? O que é necessário? O pretendente à adoção, o primeiro passo que ele deve fazer é procurar a vara da infância mais próxima, a sua residência, ou se não tiver em seu município uma vara da infância, procurar a comarca e solicitar a inscrição no cadastro de adoção. Se na vara da infância, ele vai receber todas as informações necessárias de documentação legal que deva apresentar e vai ser informado também dos requisitos, né, para poder estar adotando a criança. Vai passar por uma avaliação, né, que faz parte do processo de habilitação para adotar, e a partir daí ela vai passar também por um curso preparatório, que é obrigado agora pela Lei 12.010, de preparação, né, para adoção. Então, com todos os requisitos, com a avaliação positiva, é deferida a habilitação do pretendente à adoção, que pode ser um casal ou pode ser uma pessoa. E mesmo com pouca idade, o Gabriel, lembra dele? Lá do início da matéria, já sabe bem o que quer. O nome dos pais na certidão. Quando o juiz deixar, qual que vai ser seu nome? Gabriel? Gabriel Longo Ferreira. Daqui a pouco, apadrinhamento afetivo, uma iniciativa que pode oferecer às crianças e aos adolescentes o direito de conviver em família. Confira no próximo bloco. Um dos jornais mais importantes e influentes do mundo, o britânico Financial Times, elegeu a ministra Eliana Calmon como uma das 25 personalidades de destaque no Brasil na atualidade. De acordo com o diário, a ministra é uma das estrelas ascendentes do país. O artigo destaca que a ministra Eliana Calmon fez história como corregedora do Conselho Nacional de Justiça e ordenou uma investigação das finanças dos juízes e dos tribunais. E ressaltou também que a magistrada colocou mais um obstáculo na cultura de impunidade do Brasil. Eliana Calmon foi a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra num tribunal superior. Chegou ao STJ em 1999. Foi também a primeira corregedora do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente exerce a vice-presidência do STJ e é diretora-geral da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Salve de Figueiredo. Outra personalidade do judiciário apontada como destaque pelo Financial Times foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. O artigo ressalta que no ano passado, Barbosa tornou-se o primeiro presidente negro da Suprema Corte, mais alto tribunal do país, e disse ainda que o juiz, mais conhecido como Justo, chegou à fama pela atuação implacável do julgamento da ação penal número 470, em que integrantes do primeiro escalão do governo do ex-presidente Lula foram condenados por compra de votos no Congresso.
Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você vai acompanhar agora a história de Vanessa e Lucas, mãe e filho afetivos. Eles se conheceram graças ao programa de apadrinhamento. Veja como essa iniciativa pode mudar a vida de crianças e adolescentes que vivem em abrigos. A reportagem é de Thaís Ceruti. Eu vou te ser sincera que realmente eu falei para ele quando a Letícia nasceu, que é a minha filha mais nova, que eu falei assim, filho, a Letícia quando nasceu, ela já encontrou uma mãe. Eu já era mãe, porque quem me fez mãe foi você, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu deixo muito claro para ele, né? Porque houve questionamentos, mãe, por que eu não nasci da sua barriga igual a Letícia nasceu? Eu falei, filho, toda criança nasce da barriga, você nasceu de um lugar super, hiper especial, você nasceu do coração. Este depoimento emocionado é de uma mulher que teve o desejo de apadrinhar uma criança que vivia em um abrigo em Brasília. Um desejo que, além de ser atendido, vem transformando vidas. Vidas que se encontram por meio do programa de apadrinhamento afetivo que surgiu no Brasil há mais de 10 anos. É uma ação que envolve órgãos governamentais e da sociedade civil, em conjunto com os conselhos estadual e municipal. O objetivo é oferecer às crianças e aos adolescentes o direito de conviverem em família. Mas como este apadrinhamento acontece? No caso da criança e do adolescente, o Serviço de Acolhimento em parceria com a Vara da Infância e Juventude que define quais as crianças e adolescentes que têm perfil para o apadrinhamento afetivo. Existe um perfil específico de crianças e adolescentes para esse programa, qual seja, em linhas gerais, crianças com idade superior a 7 anos, grupos de irmãos, crianças com deficiências, seja física ou mental, crianças soropositivas, ou seja, crianças que normalmente não são escolhidas para adoção. A criança apadrinhada ou já inserida na família tem laços tão fortes que se torna quase impossível desfazer essa relação. Para esta psicóloga, são esses vínculos que podem encurtar o caminho para uma adoção definitiva. A adoção afetiva, a principal diferença dela é que ela não, o postulante à adoção não entra na fila, porque ele já tem a criança, né? É uma adoção que ele já fez, né? Ele já está em relação com essa criança, desde que nasceu ou pouco depois, por alguns motivos lá, seja pela morte de pai ou mãe, ou impossibilidade da família criar, etc. E que aí foi adotado, entre aspas, né? Mas foi acolhido por uma determinada família e ficou com essa família. Até que a família resolve legalizar essa relação. Então, ele vai buscar a vara da infância para poder ver como se faz o processo de adoção e tal. Niva Campos é analista judiciária de adoção da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ela explica que os casos de adoção afetiva analisados pela Justiça, o que prevalece é o interesse da criança. A prioridade sempre vai ser analisar se aquela adoção traz reais vantagens, isso é o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e se atende o superior interesse da criança, se ela é baseada em motivos legítimos. Vamos supor que uma pessoa tem uma criança em guarda há muitos anos e dessa vinculação surgiu o sentimento parental filial e essa pessoa deseja que essa criança passe a ser sua filha. Ela poderá pleitear isso na justiça, sim, mas terá que ter concordância dos genitores para a adoção e terá também que provar que existe esse vínculo socioafetivo, terá que provar que tem uma guarda legal dessa criança, né? Tem que ser acima dos 3 anos de guarda para ser pleiteada, segundo a legislação. Essa criança também, da mesma forma como todas as outras que estão nos processos de adoção, vai ser ouvida, ou adolescente. Foi o que aconteceu com Luiz, o menino citado no depoimento do início desta matéria. Começou lá atrás, quando Vanessa resolveu apadrinhar uma criança.
No caso do Luiz, o convívio entre eles começou quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Com o passar do tempo, o amor foi aumentando e a família o apadrinhou, o chamado apadrinhamento afetivo. As visitas foram se tornando mais frequentes e a relação mais próxima. Afeto e adoção se uniram para trazer um novo caminho para a vida do Luiz. Na verdade, eu sempre digo que o Luiz que transforma nossas vidas, né? O Luiz, ele é muito doce, assim, ele é muito carinhoso, ele é muito encantador. E ele foi mudando a nossa vida, trazendo alegria, trazendo uma rotina diferenciada, obviamente. Ele, de uma forma muito linda, se abriu. Assim, com 15 dias ele me chamava de mãe, com 15 dias que estava lá em casa. Né? Aí ele, mãe, não sei o quê, aí dá aquela coisa no coração, né? A gente, caramba! O amor dado pela família acolhedora deixou no passado a criança acuada que vivia em um abrigo sem perspectivas para o futuro. Eu era pequeno, aí eu fui pro abrigo, aí nasci na barriga de uma mulher, aí depois eu voltei pro abrigo, aí depois uma mulher me adotou, aí depois eu voltei pro abrigo, aí depois minha mãe era minha madrinha, aí depois Como era a sua vida? Depois minha mãe me adotou. E como era a sua vida lá no abrigo? Era ruim. Era? Você não era feliz? Não. E agora você é feliz? Sim. É? Você agora tem o quê? Mãe. É? E como é essa mãe pra você? Bem. E foi esse bem, a mãe, a família, que modificou a vida do Luiz e dos 3 irmãos. A adoção de todos eles aconteceu meses antes da nova lei da adoção entrar em vigor. Hoje não é mais permitido separar irmãos que vivem em abrigos. E os do Luiz foram adotados por famílias diferentes. Mas quem acha que isso é motivo de tristeza, se engana. Os pais adotivos fazem questão de manter o contato. Uma vez por mês se encontram para compartilhar amor, alegria e fortalecer o laço entre as famílias. Logo depois que nós pegamos a certidão, nós nos encontramos, né? Todas as famílias marcamos em uma das casas para comemorarmos a chegada da certidão dos 3. E foi muito gostoso, né? Porque foi uma festa gostosa, a gente se encontrou como família e a gente se ama como família, a gente briga como família, a gente se encontra como família, porque na verdade nós somos uma grande família. Uma grande família. Amanda é a mais velha da turminha. Ela revela que mesmo morando em casas separadas, o vínculo familiar permanece. Quando que você vê os seus irmãos? Minha mãe tem vezes que ela combina assim, para os meninos virem aqui e depois em casa, a gente dorme, faz um lanche lá nas casas. Quando meus irmãos vêm para cá, eles dormem aqui. A gente sai, minha mãe sai com a gente. Esse ali foi meu irmão que me deu, eu durmo sempre com ele. É? Qual irmão? O Luiz. Luiz? No Brasil, existem milhares de crianças aguardando um lar acolhedor. Para se candidatar à adoção, seja ela por afeição ou definitiva, é preciso procurar a Vara da Infância e da Juventude do Estado. Esta atitude pode proporcionar a muitos meninos e meninas a oportunidade de serem felizes, como o Luiz, a Amanda, o Vitor. E no próximo bloco, uma entrevista com a secretária nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos, Angélica Goulart. Até já! Vão ser 9 dias de atividades. 20 magistrados participam do curso pela manhã e voltam ao trabalho à tarde.
A programação é composta por quase 30 palestras para ambientar os novos juízes. Ferramentas de controle e de fiscalização também vão ser abordadas. A abertura foi feita pelo coordenador do encontro, que falou sobre os desafios para os novos magistrados. Nós temos a convicção de que os juízes eles entram muito mais voltados para dentro da carreira do que para fora dela. É uma atividade individualizada, o juiz quando sentencia, costumam comentar, é uma atividade solitária. E o maior desafio é tirar esse juiz de dentro da estrutura do próprio judiciário, de dentro dele próprio, e fazer com que ele tenha um olhar sujeito às outras pessoas e consiga olhar também com os olhos do jurisdicionado. Nas palestras também vão ser discutidos assuntos como tráfico de drogas, violência contra a mulher, inadequação do sistema carcerário, infância e juventude, lavagem de dinheiro e combate à corrupção. O objetivo do Infam é que os juízes tenham um discurso mais unificado e próximo da sociedade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Como é feita a adoção internacional? E o Brasil, como acompanha este processo? Para responder essas e outras perguntas, nós convidamos a secretária nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos, Angélica Goulart. Confira a entrevista de Isadora Candelô. Olá, Yuri. Aqui no nosso estúdio está a secretária nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos, Angélica Goulart. Nós vamos conversar sobre adoção internacional. Olá, Angélica, tudo bem? Obrigada por comparecer ao nosso programa. Isadora, muito obrigada a você pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre adoção internacional. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente como é que é feito esse processo da adoção de crianças brasileiras por estrangeiros. Sim. Primeiro é preciso compreender o que é a adoção internacional. A adoção internacional ela pode ser realizada por pessoas ou casais, que residem ou são domiciliados fora do país. Isso quer dizer que brasileiros que moram fora do país também podem se candidatar a uma adoção e passam pelo mesmo processo de uma adoção internacional. E, obviamente, eles têm prioridades como postulantes frente aos estrangeiros. A adoção é um processo internacional, é um processo bastante rigoroso. O casal que é o postulante, ou a pessoa que é postulante, ela tem que se candidatar, se apresentar na autoridade central do seu país para dizer eu quero adotar uma criança em tal país. Então, isso compreende um estudo da vida pessoal, da vida social, das condições de saúde, um estudo psicossocial, das condições emocionais daquela pessoa, para entender os verdadeiros motivos que ela está ali naquele momento postulando uma adoção internacional. Que se tudo correr bem, se encerra esse processo e ela é considerada habilitada na autoridade central do seu país de origem para se candidatar a uma adoção internacional. E aí essa documentação, esse processo é todo documentado, rigorosamente documentado, é encaminhado para a autoridade central do país que vai receber esse pedido, essa solicitação. Toda essa documentação vai para a comissão estadual, judiciária de adoção, seja, e lá nessa comissão, com cópia também para a autoridade central, de adoção. E aí a CAF, a Autoridade Central Administrativa, de adoção federal. Então, toda essa documentação, ela é avaliada por uma comissão, e aí a comissão pode se sentir no direito a querer complementar aqueles estudos, complementar aqueles dados, se os dados não são avaliados como suficientes, então o postulante passa também por um processo de avaliação aqui dentro do país. Depois desse processo de avaliação, ele está habilitado, é dado um laudo de habilitação ao candidato de adoção. Aí ele se dirige a uma vara de infância, e se apresenta como um candidato à adoção, como candidato apto à adoção.
E aí ele vai começar a procurar, junto com toda a equipe técnica daquela vara, uma criança que ele tem interesse em adotar. Essa criança, por exemplo, ela como o nosso estatuto é muito rigoroso, ela já passou por uma série, já se esgotaram todas as possibilidades, ou dela ter uma reintegração na sua própria família biológica, na família extensiva, porque a gente quer garantir que as crianças fiquem nas suas famílias, fiquem no seu país, na sua comunidade, até para garantir o direito à convivência familiar e comunitária. Mas esgotadas todas essas possibilidades e observando uma série de requisitos, a criança pode ser adotada por um casal no exterior. É um processo longo, eles têm que fazer aqui no país pelo menos 30 dias de convivência, uma convivência próxima para avaliação, antes de ser dada a autorização de viagem da criança para o exterior com aquela família, né? E depois que a criança vai para o exterior, existe um processo de investigação? Sim. Existe um acompanhamento para ver como é que está sendo? No mínimo por 2 anos, né? São feitos relatórios semestrais, né? Porque eu não disse ainda que essas adoções internacionais elas podem ser acompanhadas por organismos internacionais credenciados para acompanhar e promover essas adoções, né? Organismos que não são governamentais, organizações não governamentais. Então é acompanhado, é feito um relatório, é feito um acompanhamento, no mínimo por 2 anos, ou até sair a certidão, o registro civil de nascimento daquela criança ou de cidadania daquela criança no país em que ela foi acolhida. Quais são os números, secretária? São muitas crianças que são adotadas anualmente para estrangeiros? Sim. Os nossos números são os seguintes. De 2003 a 2011, nós tivemos cerca de 3.600 adoções. É um número bastante importante, porque equivale a 400 adoções por ano, né? E nós temos um indicador assim, que o país que mais adota crianças brasileiras é a Itália. Em 2011, por exemplo, de 400 adoções internacionais, 284 foram de origem italiana, né? Sabe por quê? Não sei se há alguma afinidade, né, assim, de proximidade cultural, né? Não sei te dizer por quê. Secretária, talvez porque o índice de nascimento também lá tenha decaído muito, né? Então tem várias possibilidades. E como evitar o tráfico internacional? Esse é um assunto bastante delicado e complexo, né? O Brasil tem uma das legislações mais rígidas em relação à saída de crianças e adolescentes do país, né? E nós podemos dizer que a saída controlada a saída aérea, né? Por voos internacionais, ela é muito segura, né? Porque há todo um processo. Hoje, por exemplo, para uma criança sair do país, ela tem que estar acompanhada dos 2 genitores, né? Se ela estiver acompanhada de um só genitor, tem que ter uma autorização do outro genitor, registrada, protocolada, ou por uma decisão judicial. Então, isso aí realmente limita muito a possibilidade da criança sair por via aérea do país sem que ninguém perceba, né? Agora, ao contrário disso, a gente tem uma situação nas relações das nossas fronteiras terrestres, né, sejam elas secas ou aéreas, a gente tem uma possibilidade, pela extensão territorial do Brasil, uma possibilidade menor de fiscalização, né? Então, a possibilidade hoje de saída de crianças, de tráfico de crianças, estou falando internacional, né? Tráfico internacional, mas pelas fronteiras. Embora o Brasil já esteja investindo bastante, né, nessa fiscalização, a gente ainda tem uma vulnerabilidade aí. E a gente tem dados desse tráfico? Existem muitas crianças? Não existem dados, até porque se é tráfico, é alguma atividade que não é lícita, ela é muito mais difícil de você controlar. O que nós temos, cerca de 400 denúncias no Disque Denúncia nos últimos anos sobre denúncias, não necessariamente estão comprovadas, né? E qual que é o perfil, voltando agora às crianças adotadas por estrangeiros, qual que é o perfil mais pedido dessas crianças pelos estrangeiros?
Eu acredito que há uma diferença entre... Agora não, porque eu acho que está avançando muito na concepção da própria adoção nacional, mas há uma diferença aí, porque os estrangeiros não se fixam muito na idade precoce, né? Não se fixam muito na raça, não se fixam muito se as crianças têm alguma deficiência, eles estão um pouco mais abertos do que os próprios brasileiros em relação à adoção de crianças com essas características. Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer que é até um benefício, né, para as crianças brasileiras. Sim, depois de se esgotada toda a possibilidade de adoção das crianças dentro do território nacional, é uma possibilidade das crianças terem suas famílias, né, terem uma vida de ressocialização na comunidade. Então, é positivo, embora a gente tenha muita clareza de que na nossa proposta, né, primeiro se esgotam todas as possibilidades de adoção por crianças por brasileiros. Ok, secretária, muito obrigada pela participação em nosso programa. Até uma próxima vez. Yuri, é com você. E a gente fica por aqui. Dê sua opinião, tire dúvidas, sugira uma pauta. É só mandar um e-mail. E se quiser rever alguma reportagem, basta acessar o site do Tribunal. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.